Capítulo 7. Mente operosa. John Henry era um nenezinho. Sentado no colo da mamãe. Disse. O túnel da curva grande na estrada sem vai causar a minha morte, senhor. Vai causar a minha morte. O martelo de John Henry. John Henry era um homem. Ele cravou mais a furadeira a vapor através da montanha 50 metros por 30. Ele fez tanta força que arrebentou o pobre coração. E ele soltou o seu martelo e morreu, senhor. Ele soltou seu martelo e morreu. Quando cantamos a lenda de John Henry para os nossos filhos, cantamos a canção de um herói. Cantamos uma tempestade de celebrações enquanto o suor voa como chuva do corpo de John Henry, e o vento do seu martelo triturador ruge pelo túnel. Exaltamos seu trabalho árduo, sua determinação, sua habilidade e seu coração. Ele nada reteve. Ele deu a sua vida pelo trabalho. John Henry tinha um martelo. John Henry tinha um braço forte. Será que a montanha teria dado passagem ao seu martelo sem o seu braço? Ou ao seu braço sem o martelo? Nós estamos diante da carne como John Henry diante da montanha virgem. Nós temos um trabalho himalaico diante de nós, e a nossa vida está exatamente na fronteira. Por quê? Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13. O trabalho é mortificar a carne. A força que nós temos é o Espírito em nós. E Deus nos deu ferramentas para finalizar o trabalho. No entanto, para deleite da carne, a maioria dos cristãos ignora o poder dessas ferramentas e o modo de usá-las. Alguns atacam a montanha com as mãos nuas e morrem em sua loucura. Outros se sentam à sombra da montanha polindo as suas ferramentas até que as pedras caiam sobre eles e os esmague. Crentes que pegam o martelo de Deus e destroem a carne são tão raros como John Henry. O martelo de Deus. Dissemos no capítulo anterior que a carne age por meio do engano e que seu alvo primário é a mente do crente. Dissemos também que o crente, para se proteger contra o engano, tem de fixar na sua mente a pecaminosidade do pecado e a graça de Deus. As ferramentas que Deus lhe deu o capacitam a fazer isso. Quando você golpeia com o martelo de Deus, a lei do pecado cala-se diante de você. Por outro lado, precisamente pelo fato de essas ferramentas serem tão destrutivas, a carne se opõe a elas com toda sua astúcia e força. Assim, nós temos de saber não apenas como usá-las, mas como nos proteger de ser enganados por elas ao usá-las. Essas grandes ferramentas da mente são a meditação e a oração particular. Ei, espere um minuto. Você pode protestar. Eu pensei que você tivesse dito que a maioria dos crentes é ignorante quanto a essas super ferramentas. Mas eu leio minha Bíblia quase todo dia, e estou sempre orando pela segurança dos meus filhos e para que o meu vizinho seja cristão. Se isso é tudo que é preciso para vencer a carne, eu estou bem perto disso. É claro que ler a Bíblia e orar pelos outros são deveres espirituais, e quando feitos com fé e na dependência do Espírito, eles vão enfraquecer a carne. Mas a leitura da Bíblia não é meditação. E a intercessão, embora seja crucial, não é o tipo de oração a que me refiro. A meditação e a oração de que estou falando são destinadas especificamente a destruir a carne. Nessa meditação e oração, nós comparamos o nosso coração com as Escrituras, comparando a nossa vida ao que encontramos lá. Ponderamos a verdade como ela é em Jesus, para ver sua vida formada em nós. Mas nós nunca nos empenhamos na meditação e na oração dessa maneira. Antes de guardar 3 coisas na mente. 1. Medite em Deus com Deus. Encha sua mente de pensamentos sobre o caráter, a glória, a majestade, o amor, a beleza e a bondade de Deus. Mas não de maneira abstrata e impessoal. Como você pode contemplar a descrição da fotossíntese num livro didático? Fale com Deus à medida que você o contempla, humilhando a sua alma perante Ele, adorando-o e admirando-o, deleitando-se nele e dando-lhe glória. Faça com que sua meditação seja como a do salmista. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmos 8.2. Medite sobre a palavra na palavra. Estude a palavra escrita para conhecer a palavra viva. Nunca permita que a sua meta seja pesquisar as Escrituras para encontrar uma nova visão que estimule sua vontade de aprender, ou para ter alguma coisa agradável para compartilhar com o seu pequeno grupo. E nunca estude ou ore sem a ajuda de Deus. Ele é o único que pode revelar a verdade. Somente Ele pode iluminar a sua mente para conhecê-la. Ele é o único que nos ensina a orar quando nós não sabemos o que dizer. Peça que Ele abra a mente e a vontade dele para você.
para que você possa conhecê-lo e amá-lo mais. Ele se compraz em fazer isso. 3. Medite sobre si mesmo na palavra e com Deus. O poder dessa meditação e dessa oração se encontra na sua habilidade de expor as obras secretas do pecado. Que vantagens a carne tem conseguido sobre você? Que tentações ela tem usado com sucesso? Que danos ela já causou e que males ela ainda planeja? Essa oração e essa meditação pedem ao Espírito que use a sua palavra para iluminar as frestas e fendas da sua alma, para mostrar-lhe cada real necessidade e perigo nela. Sem que essas condições estejam preenchidas, oração não é oração. Sem esses propósitos e anelos, suas orações e meditações não trarão qualquer glória a Deus, e não o santificarão nem o encherão de alegria. Mas satisfeitas essas condições, a oração e a meditação sondam as profundezas da sua alma, desenterra os esquemas e tramas da lei do pecado e os arrasta para a luz da presença de Deus. Em sua luz, toda imaginação da carne é julgada, condenada, detestada e lamentada. Então, Deus diz por intermédio de Isaías: "E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las-ás fora como coisa imunda e a cada uma dirás: fora daqui." Isaías 30:22. A fera ferida. Suponha que o seu professor de biologia passe às suas mãos um carcaju e lhe peça para dissecá-lo. Mas você não tem nenhum anestésico e nem como submeter e prender a fera. O que aconteceria se você falasse gentilmente com o carcaju? "Senhor Carcaju, agora se o senhor ficar quietinho, eu vou tentar terminar isso o mais depressa possível." Tudo o que você veria seria apenas dentes e garras voando numa violenta resistência à sua experiência. Sua carne não vai ficar parada para a meditação e a oração, mais do que o carcaju se submeteria à sua cirurgia. A carne resiste até seu último alento a qualquer coisa que cheire a comunhão com Deus, porque ela se sente sufocar na presença dele. Se você se aproximar de Deus em meditação e oração, adorando a Deus, conseguindo conhecê-lo e pedindo-lhe que sonde o seu coração, prepare-se para ver a carne arranhar e unhar como um carcaju ferido. Ela fará qualquer coisa para impedir você de meditar e orar. Aqui estão 4 garras que você pode esperar ver. A primeira garra é dirigida às suas fraquezas. Quando estavam sob ataque e em grande perigo de tentação, justamente quando eles deveriam estar orando, os discípulos de Jesus depressa caíram no sono. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, ele disse. Mateus 26:41. A carne tira proveito das fraquezas da carne natural. O corpo. Você não pode orar agora. Você precisa descansar. Se você não dormir um pouco, não será de qualquer utilidade para Deus. Isso, com efeito, foi a maneira como Satanás atacou Jesus quando seu corpo estava enfraquecido por 40 dias de jejum. Você já jejuou o suficiente. Você está sendo totalmente fanático. Transforme estas pedras em pão. Se você não comer, vai morrer. E então, como é que você vai salvar o mundo? Mateus 4:1-3. Se você não fixar firmemente na sua mente que oração e meditação são indispensáveis, e procurar a graça de Deus a cada dia para resistir à preguiça do seu corpo, você vai apertar o botão snooze toda manhã em vez de se ajoelhar diante do trono. Se você cochilar, você perde. A segunda garra é a tirania do urgente. Se você levar muito a sério esse negócio de oração e meditação, você não será respeitado no trabalho como um trabalhador dedicado, e você não terá tempo suficiente para estar com outras pessoas. A lógica distorcida da carne é sutil ou não funcionaria. Ela soa razoável. Ela sabe que Deus chamou você para trabalhar arduamente pela sua vocação e para se dar às outras pessoas em amor. A carne, naturalmente, preferiria que você nada tivesse feito de nobre ou agradável a Deus. Mas se ela puder usar o seu trabalho e sua vida social para minar a sua comunhão com Deus, ela o fará. Mas pense deste modo. Você acha provável que Deus o chamaria para fazer mais do que ele lhe dá tempo para fazer? Ninguém que acredita que Deus é bom e sábio poderia responder de modo afirmativo. Então, quando parecer que você não tem tempo suficiente para fazer a sua obra, cuidar da sua família, amar os amigos e devotar-se à oração e à meditação, o problema não é a providência de Deus. O problema pode ser que você tenha se sobrecarregado de mais coisas do que Deus pretendia. Qualquer que seja o problema, a carne aproveita a oportunidade. Quando não há tempo para tudo, alguma coisa tem de ser posta de lado. A carne argumenta que você não pode pôr de lado o seu trabalho.
porque você tem responsabilidade para com o seu empregador, e se você não der o melhor de si, não receberá um aumento. Você não pode tirar nenhum tempo da sua família. Deus nunca iria querer isso. E, é claro que você não deve negligenciar seus amigos, especialmente se eles são descrentes, porque você pode ofendê-los e desviá-los do Evangelho. Então, de que você vai abrir mão? Exatamente das coisas que farão o maior estrago na carne. A terceira garra é negociar o dever. O desespero da carne irá argumentar que se você orar com a sua família, ou se você for a um culto público, isso é suficiente para sustentar qualquer um. Você pode sobreviver sem a oração e a meditação particular que sonda a alma. Se aceitar esse argumento, você esmorece. A quarta garra é a grande promessa. Você pode orar e meditar na próxima semana, depois de terminar o tratamento que está pela metade, ou o relatório anual no trabalho, ou refazer seu jardim. Então você será mais diligente e fiel, uma vez que tenha superado esse obstáculo. Certo? Esse é o permanente refrão do perdedor contumaz. Na próxima vez a gente ganha. Se você deseja obter o livro físico ou digital, estou deixando um link na descrição e nos comentários. As sementes do pecado, quando a sentinela falha, não apenas ela perde, mas toda a cidade é arrasada. Quando a mente entrega sua guarda sobre a alma, ao negligenciar os seus deveres, as afeições e a vontade, com certeza a seguirão. Você acha que o tipo de meditação e de oração aqui descrito é difícil de ser feito diariamente? Lembre-se de que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Coloque na frente da sua mente as recompensas que Deus promete. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. 1 aos Coríntios 15:58. E nunca se esqueça da advertência quanto a baixar a guarda. Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 2 Pedro 3:17. Deus lhe deu um martelo que destrói a carne.